Bom, galera, vamos lá então para a nossa aula de subagentes. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais esse recurso que é muito poderoso aqui dentro do SA, para vocês conseguirem expandir muito mais a capacidade dos projetos de vocês. Tá? Então, o que a gente vai aprender aqui hoje? O que são os subagentes, por que eles são tão importantes assim? A diferença entre eles e os estágios, né? Uma coisa que o pessoal confunde muito. Quando que você vai usar os subagentes, né? E como que eles funcionam na prática, com alguns exemplos, tá? E algumas dicas aí, cuidados para vocês operarem da melhor maneira com eles, beleza? Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que são os subagentes, né? Os subagentes no SA, eles vão ser uns agentes especializados que vão funcionar sobre a coordenação de um agente principal. Então, enquanto esse agente principal gerencia a conversa e faz o primeiro contato com o cliente, os subagentes eles vão ser agentes especialistas em áreas específicas que vão entrar em ação quando necessário. Tá? Então é muito parecido aqui, eu trouxe com a analogia de um hospital para vocês. Tá? A recepcionista ali, que no caso é o nosso agente principal, ela recebe o paciente e ela vai identificar um problema inicial, então ela encaminha para o médico especialista mais adequado, certo? O cardiologista, o ortopedista, enfim. O paciente ele não precisa decidir sozinho qual especialista que ele vai procurar. Isso é o papel do próprio agente principal. Ou então, como numa concessionária, por exemplo, onde o recepcionista direciona os clientes para o setor de venda, ou oficina, ou financeiro, dependendo da necessidade, certo? Bom, agora que você já começou a ficar um pouquinho mais palpável, vamos entender também por que usar os subagentes, tá? Quais que são os benefícios disso? Primeiro, a gente vai ter o conhecimento especializado. Então é como na vida real, um especialista que se dedica a um único assunto consegue oferecer informações muito mais precisas e completas, assim como cada subagente vai conseguir dominar perfeitamente uma área sem precisar saber tudo sobre os outros assuntos. Tá? Segundo, a organização. Ela vai ficar muito mais simples para vocês conseguirem criar e manter vários agentes ao mesmo tempo, né, focados, do que um único agente gigantesco, que ele vai ser responsável por fazer tudo, e aí, primeiro, vai dar conflito, né? Você vai mexer em uma ferramenta, vai alterar um monte de coisa, então você vai mexer num prompt, ele vai alterar o projeto inteiro, e então se você começa a deixar o seu agente muito grande, o que vai acontecer? Algumas modificações, né? Vocês já sabem, qualquer ajuste que você faz com tecnologia, principalmente em prompt, tem um impacto. Se você começa a deixar muito gigante, você vai... não tem como fugir de que vai cair a performance, tá, galera? Então, terceiro, a reutilização, tá? Você vai conseguir usar o mesmo subagente em diferentes contextos. Então, por exemplo, um subagente especialista em pagamentos, ele vai conseguir atender várias lojas, se você estiver tratando de franquias, por exemplo. Então, eles conseguem acionar o mesmo subagente. Você não precisa criar a mesma coisa para toda a franquia, por exemplo, tá? Outro ponto muito importante também, a questão da manutenção, do gerenciamento desses agentes dentro da plataforma. Tá? Então, além das atualizações elas ficarem mais simples, então você só vai precisar mexer naquele agente específico, sem precisar mexer no sistema inteiro, e também uma questão de gerenciamento de privacidade. Então, você consegue acionar, você tem um agente de vendas, certo? E aí você tem um agente de suporte, você tem uma equipe de suporte que fica responsável por manusear esse agente de suporte. Esse agente de suporte ele pode consultar o de vendas, sem necessariamente a equipe que gerencia o teu agente de suporte, ali que cria, mexe nele, na questão hierárquica de workspace que a gente já conversou, ter acesso às conversas do agente de vendas. Ele vai só consultar o agente de vendas. Não vai ter, a sua equipe não vai ter acesso às informações de vendas. Entende? Então tem essa questão que é muito importante de privacidade, tá? Então vamos dar uma olhada num exemplo prático aqui. O cliente ele vai lá, ele vai perguntar, pô, comprei um celular aqui, há 2 semanas ele está com problema na tela, quero devolver e pegar meu dinheiro de volta. Beleza. Aqui a gente vai ter um agente principal, então ele pode ser um agente de atendimento, e aí ele vai, pô, cara, eu tenho um setor aqui só para devolução, esse tipo de problema. Pô, Vini, mas... normalmente, se eu tiver um agente de suporte aqui, eu não posso usar num estágio que ele vai lidar com devoluções? Pode, com certeza. A gente vai ver depois as diferenças. A questão é,
E se você lida com devolução, você lida com venda, você lida com o financeiro, esse agente do financeiro, por exemplo, ele pode ser usado internamente da sua equipe e pode ser usado para ser consultado também, entende? Então, por isso que é importante você entender as possibilidades que você tem, e aí entra também a questão de gerenciamento de informação e privacidade dos agentes, tá? Bom, para ficar um pouquinho mais claro aqui, ele vai tocar todo o processo de devolução, então você tem um subagente específico para devoluções que, se alguém vier falar com o seu agente de venda, ele também pode acionar esse subagente de devolução, entende? Bom, então você percebe que o cliente ele não percebe também a transição entre o agente principal e o subagente especializado, sabe? O agente principal ele coleta toda a maneira lá, todas as ferramentas, toda a estrutura do outro agente, mas sem perder a fluidez, tá? Então, os subagentes e o estágio, para vocês entenderem a diferença principal. Os estágios, você pode fazer estágios de uma conversa, como a gente já viu, e aí você vai ter você vai ter um agente principal que tem estágios e pode acionar um subagente que também vai ter estágios dentro desse subagente. Então, como por exemplo aqui, um agente de triagem, ele vai ter estágios de conversação, certo? Esse especialista em produto, ele vai ter estágios de produto. E esses estágios, ele não precisa ser estágios de conversa, ele pode ser estágios de cada estágio ser sobre um produto específico, ou pode ser um subagente de cada produto em específico. Você vai vendo como vai aumentando muito a gama, né? Então, vamos só pisar um pouco no chão para não complicar demais, né? Pensa nisso. Os estágios podem ser de conversas e podem ser de cenários, tá? Só que, quando você mexe no subagente, você não precisa, você pode reaproveitar em outras situações, e quando você mexer em alguma parte do prompt no seu agente principal, você não vai mexer no teu projeto de especialista em produtos, ele só é consultado, tá? Então, essa é a maior sacada que vocês podem ter. Então, quando é que vocês vão usar? Primeiro, os estágios, né? Quando você tiver uma previsibilidade de conversa, você usa os estágios para criar um fluxo ali. Tá? Então, ela vai passar pelas mesmas etapas, uma qualificação de vendas, por exemplo. Você usa os estágios para fazer toda uma qualificação de SDR e Spin Selling. Mas você tem também um subagente de suporte. E eu vou mostrar um exemplo prático na nossa aula lá dentro da plataforma, que ele tem todos os estágios de qualificação, mas se alguém quiser falar sobre o suporte, né, a gente vai acionar o subagente de suporte, certo? Eu não vou colocar todos esses estágios de qualificação de atendimento, de suporte, de coleta de qualidade de atendimento no meu agente SDR. Não faz sentido, certo? E aí pode ser o contrário também. Eu estou ali com o meu suporte, eu identifico que tem uma possibilidade de um upsell, ele vai acionar o meu agente SDR, por exemplo, tá? Então, os subagentes. Quando os assuntos que vocês precisam entender são muito diferentes, então cada assunto exige um conhecimento específico e profundo, que é melhor você deixar o seu agente separado. As conversas podem seguir caminhos muito variados. E quando você já tem agentes prontos e quer reutilizar, simples assim também, tá? Poupa tempo e principalmente a estrutura do teu trabalho para você conseguir manusear os teus projetos. Você pode e deve combinar os dois recursos, né? Porque eles vão criar experiências muito melhores, muito mais baratas também. Então, por exemplo, aqui o agente principal ele vai ter os estágios dele e os outros subagentes têm os estágios deles também, tá? Então, aqui vamos entender agora como é que os subagentes funcionam na parte teórica, tá? Antes da gente ir lá para a nossa parte da plataforma, beleza? Primeiro, você vai criar os agentes, eles são separados, tá? Você vai fazer isso normalmente, vai criar um agente de vendas, vai criar um agente de suporte, vai configurar cada agente conforme as suas necessidades. Cada um vai ter o próprio conhecimento, o próprio prompt, as próprias ferramentas, tudo separado. Segundo, no agente principal, você vai adicionar os outros agentes como ferramentas. Então, a plataforma permite que você selecione os agentes existentes para serem usados como subagentes, como ferramentas ali, tá? E terceiro, você vai definir claramente quando cada subagente deve ser acionado, porque isso vai ser feito através da descrição do teu subagente dentro da plataforma que a gente vai ver na próxima aula. Então, ela vai funcionar como um guia para o teu agente principal saber quando que ele deve acionar aquele ali, tá? Por exemplo, aqui, chame esse subagente quando o cliente tiver dúvidas sobre devolução de produtos, reembolsos, troca de mercadoria ou problemas com produtos recebidos. Isso aqui pode ser a descrição de um subagente de suporte que eu estou colocando no meu agente principal de vendas, tá? Bom, agora que vocês já entenderam toda essa parte teórica dos subagentes, vamos lá.
você precisa do subagente, né? Porque, pô, eu vejo que, assim, ó, a gente tem muita, vocês podem ver pela quantidade de tutorial, de aulas que a gente tem aqui, tem muita possibilidade dentro do SA, fora do SA com outros meios outras ferramentas, outras integrações. As pessoas, elas se perdem, é muita informação, e eu sei disso. Então é importante a gente se perguntar se, pô, a gente saber diferenciar as ferramentas, integrações, funcionalidades, features que eu preciso e as que são legais. Tá? Então vamos lá fazer esse exercício com os subagentes. Vamos lá. O teu atendimento, ele cobre áreas de conhecimento muito diferentes, então tu tem um atendimento centralizado que ele aporta o suporte, as vendas, o financeiro, o logístico, tudo na mesma conversa, é muito comum de acontecer. É interessante você trabalhar com subagentes, tá? As informações que tu precisa gerenciar são muito específicas e detalhadas, né, e você não quer ter que ficar mexendo, né, ou você tem projetos muito grandes que você não quer ter que ficar mexendo e ter o risco de impactar lá na outra frente, usa os subagentes. Tá? Você já tem agentes prontos que poderiam ser reutilizados? Essa é a mais fácil de todas para saber se você precisa usar os subagentes. Tá? E as conversas seguem muitos caminhos diferentes, imprevisíveis, você não tem uma direção, o atendimento pode ir para qualquer direção. É importante você ter preparado esses subagentes ali, principalmente se você estiver começando e você já tiver agentes criados. Tá? Então, se você respondeu sim para 2 ou mais perguntas, é bem provável que o subagente seja uma ótima solução para você. Tá? Vamos lá. Alguns cuidados importantes eu vou deixar aqui. Então, inicia com pouco, com 2, 3 no máximo ali, vai expandindo conforme necessário. É um sistema muito complexo, pode ser difícil de gerenciar também as ativações ali, tá? Então, é importante você entender como é que funciona esse compartilhamento na conversa. Então, como eu disse, é como se chega ali para a recepcionista do hospital e vão perguntar para ela, só que ao invés dela direcionar para o médico especialista, essa recepcionista, ela pergunta para o médico responde para ela, e ela traz a informação para o usuário, para o cliente, para o paciente, no caso. Não é como se ela transferisse a conversa, entende? Não está falando diretamente com o médico. Continua falando com a recepcionista, mas ela tem o conhecimento do médico agora. Ficou um pouquinho mais claro? Tá? Por quê? Porque mantém a comunicação, tá? E também o médico, ele não vai ter o contexto todo da recepcionista. Do que a recepcionista sabe, o médico só vai ter o contexto da pergunta que foi feita para ele, certo? Então é importante vocês saberem isso, beleza? Então o que eu quero dizer com isso? Numa conversa ali, vai ficar mais claro depois, se a gente perguntar, tô falando com o suporte, tá? E eu pergunto, pô, tô interessado num plano. O nosso suporte, ele pode perguntar pro nosso subagente de vendas ali, e o subagente de vendas vai trazer a informação e ela vai passar pro cliente. Mas os subagentes de venda, ele não tem todo o contexto da conversa que ocorreu antes lá, de tudo como ele foi atendido primeiro, do problema, né? Vamos lá, o cara chegou com um problema, ele foi atendido pelo suporte, resolveu o problema, ele gostou tanto que ele quer comprar mais. Aí ele é acionado ao agente de vendas. O agente de venda não sabe todo o BO que aconteceu antes dele ser atendido, certo? Ele não tem esse contexto, tá? Acho que ficou um pouco mais claro agora, né? Perguntas frequentes. Você precisa criar todos os subagentes do zero? Não. Né? Você usa os subagentes que você já criou justamente para isso, tá? Essa é uma das grandes vantagens. Existe um número ideal? Cara, eu recomendo entre 2 e 3 para você começar, tá? Se você tem essa estrutura dentro do SA de limite ali. Tem limite? Não tem limite, tá? É mais por uma questão de performance do teu projeto. Consegue tocar com vários, está ficando bom? Pode ir. Pode usar os estágios subagentes juntos, não só pode, como deve. Tá, galera? Bom, aqui eu trouxe mais alguns cases para ficar mais claro para vocês. A gente tem a recepção, a parte da recepção ela pode acionar um subagente de vendas, uma concessionária, pode acionar da oficina, pode acionar do financeiro. O financeiro ele também pode ser usado aqui para o agente de recepção externo e também para uma equipe interna, por exemplo, numa concessionária. Tá? Bom, acho que agora ficou um pouquinho mais claro toda essa estrutura de subagentes, né? Então aqui nessa aula a gente trocou uma ideia de como eles são uma equipe de especialistas coordenados por um agente principal, tá? Por um gerente ali.
É ideal que você, quando você precisar atender diversas áreas, você use esse tipo de feature dentro do SA. Então, diferentemente dos estágios, né, que não são etapas sequenciais do mesmo agente, beleza? Fácil de configurar, você só vai descrever como um prompt, assim como follow-up, assim como as variáveis, assim como agendamento. Muito fácil, é só você colocar na descrição, a gente vai ver na próxima aula. E ele pode ser combinado com estágios para criar experiências ainda mais completas. Beleza, galera? Espero que tenha ficado mais palpável agora o uso de subagentes e vamos lá para a plataforma ver isso funcionando na prática, tudo isso que eu falei.